maiores fofocas que existem dentro do mundo da atuação e hoje você vai ficar sabendo dela. Nós vamos falar especificamente sobre uma coisa muito séria que acontece dentro do mundo da atuação relacionado a método e ferramentas de atuação. Se você quer ser atriz e você não sabe o verdadeiro significado dessas duas palavras, a gente precisa conversar urgentemente. Porque tá na hora de você entender que essas duas palavras serão o segredo da atuação que até agora você não revelou. Sabe por que até hoje você tem sentido perdida? Você não sabe como que você vai realizar o seu sonho de ser atriz. E você quer começar, mas você ainda fica perdida porque tem muitas informações dentro da sua cabeça? Provavelmente é porque você ainda não descobriu o significado dessas duas palavras. Quando você entender o que elas duas significam, você vai entender como você começa, mas principalmente você vai começar a perceber que tem muita gente sem noção e mentirosa por aí dentro do mundo da atuação, querendo enganar você, querendo, pegar o seu dinheirinho, botar no bolso e ir embora, chamando aquilo de curso de atuação, se chamando inclusive de preparadora de elenco. Inclusive, quem tá aqui ao vivo, vocês sabem o significado de preparadora de elenco? Vocês sabem o que uma preparadora de elenco faz? Mandem aqui pra mim. Esses conteúdos eles são gravados ao vivo. Se você quiser participar, todos eles estão dentro do meu TikTok. É @SuzanaAraújor e aí um R no final. E você pode participar. Não se esqueça de clicar aqui no gostei também e se inscrever, ficar aqui junto com a gente, porque nós vamos bater esse papo. E olha, babado. Então estávamos falando sobre o verdadeiro significado. Oi, Mônica! O verdadeiro significado de método e ferramentas. Método é o passo a passo. É o que você tem que fazer em cada momento que você pegar um texto, por exemplo. Então eu vou atuar, eu tenho um texto, o que eu faço com ele? Você não sabe o que você faz porque você não tem método. Você não sabe como você vai fazer porque você não tem ferramenta. Se você pega um texto e a primeira coisa que você tá fazendo com ele é se preocupar em decorar o texto, eu tenho certeza que o resultado da sua cena é robotização. Você tá completamente decepcionada com a sua atuação. Ou você não tá conseguindo entrar no seu personagem, ou você não tá conseguindo se expressar direito. Tudo isso é porque você tá começando do jeito errado. Se você quer começar do jeito certo, vem junto comigo. Então, qual que é um dos... entendendo, então, melhor o que é método e atuação. Método é esse passo a passo. Ferramenta é o que você vai fazer em cada momento desse passo a passo. Basicamente, o que você vai fazer precisa ser muito destrinchado. Então, eu peguei o texto. O que eu vou fazer com ele? Eu vou primeiro tirar as informações desse texto. Depois que eu tirar essas informações, eu vou criar a personagem. Depois que eu criar a personagem, eu vou entrar na personagem, eu vou improvisar as cenas, Isso é um método. Agora, o como você vai fazer? Peguei o texto, eu preciso retirar as informações. Que informações desse texto? Eu vou usar a ferramenta Holmes, que ela é famosa aqui, não é, gente? Tem gente aqui que ama essa ferramenta. Vou usar a ferramenta Holmes. Com a ferramenta Holmes, eu vou também, para criar meu personagem, eu vou usar várias ferramentas, como, por exemplo, vou usar a ficha viva, vou usar a ferramenta laboratório, vou usar a movimento vida, vou usar cada uma dessas ferramentas e com elas você vai conseguir finalmente escrever, desenhar, criar essa personagem. E por último... é isso aí, a Mônica já é esperta. E por último, entender que todo método e toda ferramenta de atuação deve ser leve, acolhedora e divertida. Você não precisa sofrer de verdade para atuar. Você não precisa passar por angústias para conseguir atuar. E nem deveria ser uma coisa aceitável. Mas a gente sabe que existe muita gente que não pensa desse jeito. A gente sabe que existe muita gente que só quer o seu dinheiro. E a gente sabe que nem sempre as pessoas têm uma boa índole. Então, hoje, a gente vai ver um depoimento de um grupo de pessoas que participou de um curso de uma preparadora de elenco. E eles vão contar os maiores absurdos que eu já vi na minha vida. Se você não quer passar por isso, se você quer seguir junto comigo,
o que você pode fazer agora é se inscrever na imersão Elenco Digital, que está com as matrículas abertas. Elenco Digital, você vai finalmente entender como que você vai conseguir conquistar a sua primeira oportunidade dentro da carreira de atriz, mesmo sem ter nenhuma experiência, mesmo morando no interior, independente de onde você mora. Você vai poder começar da maneira certa. Vou deixar os links aqui embaixo, o link da nossa comunidade também, tudo aqui embaixo. Voltando. Então, a coisa mais importante é entender aqui que essa história foi escrita para mostrar pra gente que a gente precisa se proteger o mais rápido. A gente precisa se inscrever o mais rápido possível. Desculpa, me embananei. A gente precisa entender o mais rápido possível que se essas coisas estão acontecendo por aí... Peraí. Que essas coisas que estão acontecendo por aí e que eu tô mostrando aqui agora servem pra te proteger e também pra te chocar. Então, let's bora. O nome dessa pessoa que aparece aqui é ninguém mais, ninguém menos do que a Fátima Toledo. Então, como não ser ator? Hoje a gente vai reagir a essa contação de histórias. Então vai ter aqui, eu vou contar junto com vocês algumas coisas e eu vou falar por que isso é tão absurdo e por que eu não concordo. E eu fui lendo, eu fui arrancando meus cabelos, assim. Vamos lá que a gente já enrolou bastante. Então ele começa contando que esse curso que essa pessoa vai escrever, ele dura cerca de 5 dias. Ele acontece no período da manhã e a Fátima Toledo fala que dentro das primeiras aulas eles vão trabalhar o método que ela descobriu, porque a Fátima Toledo é preparadora de elenco, que orientou centenas de atores e não atores. Para quem não sabe, existem muitos filmes que são criados e gravados com atores e não atores. Alguém aqui que tá no chat ao vivo já ouviu falar da Fátima Toledo? Ela se envolveu em várias fofocas ultimamente, tá? Inclusive ela foi processada esses tempos aí, saiu uma entrevista, né, com a pessoa que participou de uma preparação dela de elenco. E ela vai ser contada aqui como que foi participar desse curso junto com ela. Então tem até um vídeo no Porta dos Fundos que fala sobre como ela prepara os atores. Mas, mais uma vez, para mostrar para vocês que não é só, presta atenção, não é só porque a pessoa é preparadora de elenco, não é só porque a pessoa prepara um monte de ator, não é só porque a pessoa é incrível, né, que ela tem um monte de coisa dentro do currículo dela, que significa que ela sabe te ensinar a atuar. Tem muito produtor de elenco, produtor de novela e preparador de elenco querendo vender curso de atuação. Eles não sabem dar aula, eles não são professores. Se tem uma coisa que me revolta dentro do mundo da atuação, é exatamente isso. Eu não me revolto tanto quando eu vejo, ai, nossa, a fulana pegou o lugar de uma atriz, porque isso não me revolta porque eu conheço o mercado da atuação. Eu sei como ele funciona. Mas as pessoas tentando enganar os outros para ganhar dinheiro em cima de educação é o maior dos absurdos que eu já vi na minha vida. Então ela tá lançando esse curso, e esse curso qualquer pessoa pode participar. Ela fala que pessoa que nunca fez nada relacionado à atuação pode participar. Será? Será mesmo? Será? Como essas pessoas vão conseguir aproveitar esse conteúdo? Não sei. Então, vamos reagir juntas a partes absurdas desse conteúdo. Para o tipo de trabalho que você... É um mal. Então, o que acontece? Eles chegam dentro da primeira aula e a primeira coisa que ela fala é que a gente precisa destravar alguns chakras e tudo mais. E aí ela começa a fazer uma meditação para liberar essa energia. Dentro do mundo da atuação, nós trabalhamos sim a questão do yoga, da energia, essas coisas assim. Isso é comum, não é uma coisa fora da curva, tá?
a grande questão é você ficar fazendo isso durante 15 minutos pra encher linguiça dentro da aula, né? Foi o que me soou, foi o que pareceu, né? Vamos ficar só fazendo isso por muito tempo. Inclusive, o teatro tem muito essa mania de ficar fazendo as coisas até exaustão, sabe? Até você ficar muito cansada. Isso é muito comum. E aí ela fala assim, para o tipo de trabalho que nós vamos fazer, o artifício da atuação é um mal. O que ela tá querendo dizer? Existe uma frase aqui da Stella Adler que diz que... Não, é da Stella Adler é do mais, né? Acho que é da Stella Adler, não lembro agora. Mas que ela diz mais ou menos... que ela diz assim, para de atuar, eu não suporto ver alguém tentando atuar. Porque muitas vezes, quando a gente é muito jovem, a gente tem mania de querer mostrar que a gente sabe fazer as coisas, sabe? Então eu falo assim, eu vou mostrar que eu sei fazer porque eu sou incrível, mas não é bem assim que vai funcionar. Então, ela tá falando mais ou menos dentro desse universo, assim. Ah, não faz isso. Nesse método, não existe a ideia de personagem. Existem métodos também de outras pessoas que não se preocupam tanto em criar personagem, tá? No verdadeiro cinema, a pessoa não deve pensar em criar personagem, eu já não concordo. Tem que viver realmente a situação. O Stanislavski fala sobre isso, que a gente tem que viver verdadeiramente as circunstâncias da cena. Então, o que está acontecendo dentro daquela cena? São situações fictícias, não somos nós, mas também não é um personagem. Tá, porque estamos ali vivendo aquilo tudo. Depois do corte, acabou, o ator volta à vida, mas naquele momento é a própria pessoa que está realmente vivendo aquilo. Então ela vai falando assim, por que o método dela trabalha desse jeito, ela tá justificando dentro da primeira aula a maneira que ela vai trabalhar. Entre os 13 alunos, todos ouvem tudo sem piscar, tossir nem soluçar. Estão Simone e Vilma, atrizes que vieram do Rio de Janeiro pro curso. Então imagina só, a pessoa saiu da cidade dela pra ir até, se eu não me engano foi São Paulo, até São Paulo pra fazer o curso com a mulher. A cabeleireira Juliana, coitada. A Camila, uma administradora. Por isso que eu tô falando, cuidado com as pessoas que vocês inventam de fazer curso junto. Um mecânico corporal e algumas pessoas recém-formadas dentro do mundo do teatro. E uma pessoa, coitada, que tá ali, que disse ali que está ali pra se divertir, pra se descobrir. Torcendo. Fátima Toledo pede desculpas e avisa que vai acender um cigarro. Aí ele vai explicando aqui qual é a história da Fátima Toledo. Gente, sinceramente, que você quer saber, vai atrás, vai pesquisar, lê essa pesquisa aqui, né, que tá falando. E ela conta aqui... Ah, não acredito. E ela conta aqui como que ela fez a preparação de elenco, por exemplo, pra Cidade de Deus. E ela vai falando, eu tô falando da escritora, né? A escritora vai falando, explicando o que a Fátima tá dizendo lá. Ali eu resolvi que não tinha roteiro. Aí ela conta e ela tá contando por que o método dela funciona. O curso... Obrigada, meu amor! O curso começa a valer a partir da terça-feira. Então, assim, eles passaram segunda-feira inteira só fofocando. Imagina só, você paga uma nota pra ter 7 aulas com ela, porque era a última semana, né? Que foi que a gente leu. Ai, obrigada, meu amor! Estão recebendo muitos presentes, porque eu sou muito chique. E... Ai, eu esqueci. E aí você só começa a ter aula na terça-feira. Você ia ficar contente, de verdade, se isso acontecesse? Vamos lá. Aí ela começa a fazer um exercício que ela chama de quem é você. Aí a pessoa deve falar quem ela é sem gaguejar, tipo o que eu tô fazendo agora, sabe? Então, quem você é? Aí a pessoa começa, eu sou insegura, inteligente, corajosa, alta, chata, impaciente, verdadeira, curiosa, teimosa, apressada, carinhosa. Eu estou no lugar que eu queria estar. Suspira, para e começa a chorar.
Ai, coitada. Eu passei por muitas coisas até ser o que eu queria ser. O choro corta a fala. Fátima coloca a mão sobre o peito de Camila e diz baixinho. Precisa acreditar mais em mim. Preciso ser mais forte. Ai, gente. Ai, socorro, Deus. E aí, ela vai fazendo um exercício e ela solta a seguinte frase. Ai, atingimos a meta! Obrigada, meu amor! A técnica do método é, antes de mais nada, virar gente. Esconder-se atrás de um personagem é proibido. O espectador deve enxergar as pessoas, não atores. A cena é o resultado da vivência. O personagem impede que a pessoa viva a situação e descubra o seu próprio depoimento. Stanislavski diz: se fosse eu e eu digo, sou eu. O Tim Stanislavski, pra quem não sabe, ele é o cara que sistematizou a atuação. Então, sabe quando a gente fala de método? Começou essa ideia de método com Stanislavski. Sobre você ter uma noção de que tudo é um sistema e tudo tá entrelaçado, tá? O que acontece é que ele criou essa ideia do se fosse eu, justamente para as pessoas não caírem nesse cuidado, né? Para as pessoas não caírem nesse engano de que eu preciso lembrar das coisas tristes da minha vida. Você já ouviu isso? Que eu tenho que lembrar das coisas tristes da minha vida para chorar em cena. Então você fica lá se martirizando, sofrendo horrores, e aí você chora. Quando você fala sou eu, né? O estado do eu sou. Você entra num lugar muito perigoso se você não está ainda imerso dentro do personagem, se você ainda não entrou na personagem. Então, enquanto eu não tô dentro da personagem, é óbvio que eu sou eu. Só que quando eu entro na personagem, aí eu passo a ser a minha personagem, né? Existe uma coisa que o Chekhov diz, que nós temos uma memória, uma mente dividida. Então, mesmo eu dentro da personagem, eu nunca deixo de ser eu. Eu continuo sendo eu junto com a personagem, sabe? Então não existe esse negócio de eu fiz aquilo porque a minha personagem mandou. Sabe? Vocês estão gostando dessa fofoca? Contem para mim. Estão curtindo essa fofoquita? Sim? Beleza, vou continuar. 8 alunos estão em pé, em 2 filas de 4. Os da frente, de costas para os de trás. Não podem virar. O jogo é ir ou ficar. Quando a música New Age começa a chegar ao fim, os da frente vão partir abandonando os de trás. Ou vão permanecer com o parceiro, que deve se concentrar para não permitir que o companheiro da frente vá embora. Fátima surge com a voz rouca, anda de um lado para o outro. Tudo é sério. Durante a aula, ela nunca ri. Gesticula grave. Quem vai talvez não volte. E se você não for agora, talvez não vá mais. Às vezes as pessoas partem porque a gente deixa. Dessa vez não deixe. Ou você olha pra frente e parte sozinho, ou você fica e segue onde está. Os encontros não devem ser salva-vidas. Respeite você, depois ame o outro. Se você não for agora, você nunca mais vai. 5 dos 8 participantes choram. 3 decidem partir. 1 fica. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de dividir de forma racional imaginação de real. O que acontece é que muitas vezes quando a gente está em exercícios muito intensos, é muito comum que a gente se envolva tanto emocionalmente que o choro ele vem natural, tá? Porém, a gente não fica fazendo isso dentro do mundo da atuação, né? Para as pessoas sofrerem de verdade. A gente faz isso para as pessoas entenderem, né? Que tudo isso é um jogo, que tudo isso é
é uma maneira de você lidar com esse tipo de sentimento. Muitas vezes, isso acontece mais dentro de cenas, né? Então a pessoa tá lá e ela se envolve bastante dentro da cena, ela chora. Isso é comum de acontecer, tá? Isso aqui não é uma coisa fora, assim, uau, meu Deus. Porém, contudo, todavia, a gente não faz isso para as pessoas falar assim, eu vou fazer todo mundo chorar hoje, né? Eu vou sofrer. Isso aqui é uma situação bem traumática. Quando a gente vai lidar, né? A gente não sabe quem perdeu quem aqui, como que essas pessoas lidaram. Enfim, babado. E aí eles estão falando, ele continua trabalhando. O curso que custa R$ 1.200 simula as etapas do trabalho da Fátima em um filme. É uma miniatura do método. Começa com quem é você, passa por exercícios que trabalham como a partida, o amor, o abandono, o ódio e a dor. Sentimentos e situações arquétipos, segundo a preparadora. Se você não sabe lidar com esses aqui, ó, good luck. Inclusive, esse aqui tem a ver com o final, que a gente vai ler agora. Culmina no levantamento de cenas. Estamos na quarta-feira. E Fátima avisa que precisa de um pouco mais de quem é você para conhecer melhor a turma. Diz que não está satisfeita porque as pessoas estão muito na defensiva. Ela tá fazendo todo mundo sofrer aqui. Como é que as pessoas estão na defensiva? Precisam mostrar mais verdade. Um grupo de alunos vai à frente e... isso aqui, gente. Antes de abrir a live com vocês, eu li essa parte aqui. E só de ler, me deu assim... Eu falei assim, meu Deus, que dó. Você olha e fala assim, por quê? Por que pensa nesse tipo de exercício? Por que pensa nas coisas desse jeito? Um grupo de alunos vai à frente e Fátima distribui bexigas. Depois, no final, eu quero saber como você se sentiria. Cada aluno recebe 3 bexigas. Deve encher cada uma delas com um sonho. Algo importante que você queira muito e que você realmente leve a sério. É preciso cuidar desse sonho. Não deixe que ele escape. É preciso mantê-lo perto e nas mãos. Você tem lutado por ele? Ouve-se. Alguns abraçam as bexigas, acariciam. Outros equilibram na ponta dos dedos. Juliana faz embaixadinha. A bexiga de Camila estoura e ela começa a chorar. Nossa, gente. Imagina você alimenta, né? Você coloca lá o seu sonho na bexiga e aí ele é destruído na sua frente, né? O outro grupo de alunos observa, esperando para atacar. O exército recebeu instruções secretas para quando for dado o sinal correr e estourar a bexiga dos sonhos dos colegas. Vocês têm noção do que é isso? Imagina você vivendo essa situação. Os soldados se preparam, alongam, estalam os dedos do pescoço. Angelita, vaidosa, pergunta: meu nariz tá sujo? Olham fixamente para o flanco inimigo, onde se ninham bexigas. Sonhos crescem, tudo é colorido e mágico. Fátima abre espaço para o pelotão e grita: vai! O que se vê então é a maior batalha desde Waterloo. Só que as bexigas coloridas, Angelita é implacável. Não deixa sobrar uma. Esmaga os sonhos verdes, os vermelhos, trucida com as unhas os amarelos. Tiros espolcam. A guerra é sangrenta. Entre os escombros... tem um... Aqui. Entre os escombros, um farrapo de sonho laranja agoniza. Ao fim do ataque, a Angelita faz um balanço de ofensiva. Da ofensiva. Sobre os sonhos da minha colega. Diz: eu vi que ela estava ali, com todo o cuidado com o balãozinho dela. E eu fui assim, e peguei na vida dela e estourei. Ela olhou pra mim e não teve ação. Senti no olhar. Consegui enxergar dentro dela, lá no fundo, que ela sentia raiva, mas não conseguiu pôr pra fora, sabe?
E aí ela fala que a menina não ajudou, que na verdade ela deveria ter falado: eu destruí o seu sonho e você deveria reagir. Reage, pelo amor de Deus, bate em mim. Você viu o que eu fiz com você? Quer que eu faça de novo? Você tinha que ter ajudado a pessoa a reagir. Então o que ela tá falando aqui? Ela tá falando aqui que o que ela queria era tirar uma reação das pessoas. Na vida real, a gente tá o tempo todo agindo e reagindo. Então, eu tava de um jeito e quando eu comecei a ler essa história, começaram a vir imagens na minha cabeça e eu fiquei de outro. Então, as coisas, elas tocam a gente. Você já passou por uma situação, por exemplo, né? Eu passo muito por isso. Eu tô vendo vídeo na internet e aí eu vejo um videozinho e falo assim, você começa a chorar, né? Principalmente quando eu tô de TPM. Hoje eu passei por isso várias vezes. Hoje eu vi uma borboleta, um casulo de borboleta, eu chorei. Ai, gente, tá difícil, entendeu? Não tá fácil pra mim. E, e aí, imagina você sendo orientada a colocar toda a sua vida, toda a sua expectativa dentro de balões. E mais uma vez, a sua mente não sabe o que é imaginário e o que é real. E aí vem uma pessoa e destrói tudo na sua frente. Ela literalmente destruiu vidas. Né? Tem vidas aqui sendo destruídas. Depois eles ficam um tempão falando sobre a vida dela, como que é, as coisas que ela fez, como que ela trabalhou no Tropa de Elite. E aí ele fala sobre a sexta-feira. Pois é, na sexta-feira, o último dia do curso, algumas cenas são levantadas. A primeira é o céu de Sueli, com as alunas Angelita, Tatiana e Simone. A segunda é o filme Cidade Baixa. Adriana e Itapuã se enfrentam em um braço de ferro. Fátima tenta trabalhar exercícios de atração e repulsão. No filme, os personagens Wagner Moura e Lázaro Ramos são amigos, mas brigam e disputam a mesma mulher. Na cena, preparada na sala, nos fundos da casa da Vila Mariana, Itapuã perde o braço de ferro. Adriana está dormindo com um treco, eu não posso ler isso, embaixo do travesseiro e precisa devolvê-lo pra exterminar. Eu não posso ler isso também. Brigam, caem no chão, Itapuã tenta pegar, Adriano se defende, Fátima grita, corta. Contra que Adriana atuou, que ainda há um pouco de atuação ali, e que isso a afastou dele. Quando a gente finge que tá fazendo, a gente costuma dizer que a câmera percebe, e não só a câmera, mas o público também. Mas o exercício é insalubre de qualquer jeito. No mesmo dia, eu não sei porque que eu tô lendo. eu falei que eu ia reagir, mas eu acho que eu me arrependi. No mesmo dia, uma das alunas, Juliana, não aparece, desistiu do curso. Na véspera, Vilma e ela tentaram apresentar a cena Céu de Sueli, em que suas duas personagens se abraçam e se beijam na cama. Travei, conta a aspirante para atriz. Depois, por telefone. Tentei levar adiante, mas acho que não ficou legal. Juliana lamenta ter desistido do curso. Eu devia ter ido no último dia, acabei ficando sem o diploma. Bom, o que eu tô querendo dizer aqui? Você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você segue, que você acompanha. Tem muita gente que diz aí que é muito importante você saber se o professor tem um grande currículo dentro do mundo da atuação antes de comprar um curso dele. E eu, Suzana, acredito que não é sobre só o grande currículo, mas se essa pessoa tem a capacidade de te dar uma aula. Se ela sabe que isso machuca uns aos outros. E se ela tá pronta pra isso. Porque dar aula não é brincadeira.
Pra quem tem aula comigo, por exemplo, a Mônica, ela sabe que o que a gente faz dentro da escola é completamente ao contrário disso. E que quando a gente não toma cuidado, aqui, né, dentro da escola, como a gente toma cuidado, na verdade, com as coisas que vocês produzem, com a forma que vocês vão lidar, né? Dentro da imersão, vocês vão ver um pouco sobre como a gente trabalha aqui. E se você entender como essa imersão e como as aulas e como as lives funcionam, você vai ver que tem uma grande chance de você aumentar a sua autoestima, de você aumentar a sua coragem. Aqui, o que eu vejo é um projeto de aula em que o único objetivo é fazer o ser humano sofrer. É cruel, obviamente, e maldoso, né? Eu não é uma opinião só minha. E é uma pena que as pessoas confundam isso com atuação. De verdade. Eu espero que você assista esse vídeo, assim, pra você entender que isso é inadmissível. E que você tem oportunidade, talvez, que você vendo isso aqui, na verdade, que você tenha consciência de que você pode escolher fazer diferente. Essa sempre foi a minha batalha, inclusive. Fazer diferente. E se você desejar, você é muito bem-vinda aqui do nosso lado da escola.